Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão do terceiro domingo do tempo da Páscoa, nosso 23º encontro. Estamos no ano B, ano de Marcos. Jesus ressuscitou verdadeiramente. As testemunhas oculares nos garantem a verdade fundante da nossa fé. O Senhor vive. O crucificado venceu a morte. A vida se manifestou. Pedro, na casa de Cornélio, no livro dos Atos dos Apóstolos, nos dá a garantia. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia. Lhe concedeu manifestar a sua presença, não a todo o povo, mas para as testemunhas que Deus, o Pai, já havia escolhido para nós. Nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ele ressuscitou dos mortos. Atos capítulo 10, do versículo 40 a 41. Os apóstolos, Pedro em primeiro lugar, são essas testemunhas. É sobre o testemunho dos apóstolos, alicerçados na fé, que eles deram a vida. E nós os unimos e acreditamos na entrega total àquele que nos amou e por nós se entregou, por puro amor. Tendo em vista a nossa redenção e salvação. Ele que é o presente de amor dado pelo Pai, para que tivéssemos vida e vida em abundância. A antífona de entrada é tirada do Salmo 65, 66, do versículo de 1 a 2. É um salmo de ofertas de gratidão e é do pós-exílio da Babilônia. A igreja celebrante reunida em ação de graças pelos mistérios da nossa salvação canta. Aclamai a Deus, terra inteira, cantai salmos a seu nome, glorificai-o com louvores, aleluia. A criação dada, a criação toda, resgatada pelo mistério de Cristo Jesus, é convidada a se unir à igreja em oração para aclamar, cantar, glorificar, com louvores ao Senhor. E todas as criaturas se unem num canto e celebram a salvação deste Deus Criador, que é Salvador. A primeira leitura foi tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 13 a 15, depois 17 a 19. Pedro toma a palavra. Ele é o interlocutor do anúncio da igreja. A pregação petrina acontece depois da cura do paralítico, que pedia esmolas. E quando os apóstolos no pórtico de Salomão, o povo então se assombrava com a cura do coxo, Pedro toma a palavra e faz o grande anúncio àqueles que estão lá no pórtico de Salomão do mistério do Cristo. Pedro inicia lembrando os patriarcas. Foi o Deus dos patriarcas, do povo eleito. Foi o mesmo que agiu e glorificou Jesus Cristo, o servo. Ele usa aqui a palavra servo, paidos, que ao mesmo tempo significa servo, mas também pode significar filho. Jesus é o servo, o filho de Javé, do Deus Altíssimo, o Filho amado. Aquele Filho eterno
que, sendo Deus, assumiu também esta forma de servo. Jesus é aquele que assume a natureza humana, se faz de servo, filho, que realiza a vontade do Pai. Pedro culpa os judeus de terem entregue Jesus aos romanos, rejeitando Jesus diante do governador romano Pilatos. Pilatos que havia tomado a decisão de soltar Jesus. Mas o povo fez uma escolha. Rejeitou Jesus, o Santo. Então, primeiro nós vemos Jesus apresentado como servo, paidós, servo, filho. Agora ele é santo, ele é justo. E o povo pediu a libertação de um assassino, Barrabás. No anúncio de Pedro, Pedro diz: vós matastes o autor da vida. Jesus é servo, podemos dizer filho, é santo, é justo, é autor da vida. Diante de tudo que o povo fez, da escolha que fizeram, Deus age fazendo o contrário. Enquanto o povo dá a morte a Jesus, o Pai o ressuscita dos mortos. O Pai faz justiça a seu servo, justo, santo, autor da vida. Pedro expõe que os judeus, agindo assim, agiram por ignorância, como também os chefes. A cegueira fez com que eles matassem Jesus. Mas diante disso, Deus fez cumprir a Escritura aos profetas, que esse Cristo deveria sofrer, que era a condição para a salvação. Diante disto, Pedro convida a todos ao arrependimento para acolher o Cristo Jesus, nele receber o perdão dos pecados. O convite à conversão, para que se possa receber a graça da salvação através do perdão dos pecados. Conversão, metanoia, mudar a mentalidade para acolher Jesus na fé. O Cristo da fé, do anúncio da fé, das testemunhas oculares, do anúncio dos apóstolos. O salmo responsorial é o Salmo 4. É um salmo onde o Messias se coloca sob a proteção de Deus. É um salmo do pré-exílio da Babilônia. O refrão é tirado dos versículos 7a. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de sua face. É uma súplica. Vemos diante do ceticismo deste versículo dos derrotistas, que se encontravam numa crise de fé em Deus, que se frustravam diante da ausência dos sinais da bondade divina. Assim o salmista suplica para fortalecer os desanimados, a fim de que Deus faça brilhar a luz de sua face. A primeira estrofe é tirada do versículo 2. É uma invocação de Deus. O salmista faz a súplica insistente pela ajuda divina. A segunda estrofe é tirada do versículo 4. O salmista confia na certeza que ele tem de fé, de que não ficará abandonado. E não deixa de responder para aqueles que acreditam na fidelidade divina. A terceira estrofe é tirada do versículo 7. Diante da angústia daqueles que desanimam, que Deus faça brilhar sua face e sustente os vacilantes. A quarta estrofe é tirada do versículo 9. A certeza de fé de que o salmista sente seguro, sustentado pela fé. Podendo então deitar em paz, porque sua segurança é o próprio Senhor que o sustenta. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São João, capítulo 2, do versículo de 1 a 5. Nesta passagem, São João escreve com a finalidade de que aquele que crê em Jesus não peque.
Mas ele coloca uma situação: se alguém pecar. João diz: não se deve pecar. Mas, se acontecer que alguém pecar, os cristãos têm um defensor. A palavra defensor significa advogado. Na língua latina, na língua grega, paráclito. Então, os cristãos têm um paráclito. Esse paráclito é Jesus. Jesus é o primeiro paráclito, advogado, tendo em vista que ele é o defensor dos cristãos que pecam. Sabemos que além de Jesus existe um outro paráclito, que é o Espírito Santo. Diz Jesus, no Evangelho de São João: então eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro paráclito, advogado, para que permaneça com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não vê nem o conhece. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 a 17. Então nós temos dois advogados, dois paráclitos. O primeiro é Jesus, o segundo, o outro paráclito, é o Espírito Santo. O primeiro paráclito, Jesus, é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Ele é vítima de expiação através de seu sangue derramado na cruz, que lava nossos pecados. Mas o ato redentor de Jesus é não só dos cristãos, mas também dos pecados do mundo todo. O conhecer Jesus se faz guardando seus mandamentos. Jesus também lembra no Evangelho de São João: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Mais adiante, quem aceita os meus mandamentos e a eles obedece, esse é aquele que me ama. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 a 21. Assim, observar os mandamentos de Jesus, permanecer em comunhão com ele, significa que este que guarda a palavra de Jesus realiza em si mesmo o amor do Pai. Diferente do mentiroso, porque enquanto afirma que conhece o Pai, ele não guarda os seus mandamentos. A fé existe coerência, compromisso de vida e comunhão com Jesus, o primeiro paráclito. O Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 24, versículo 35 a 48. Vamos ver alguns detalhes, comentar um erro de tradução do tradutor, que traiu o texto, não traduzindo como deveria traduzir, mas interpretando o texto segundo o seu parecer, e acrescentando uma variante que não existe na Escritura. O Evangelho inicia com o final do relato dos discípulos de Emaús, como reconheceram Jesus pela Eucaristia ao partir do pão. Ali eles reconheceram então Jesus, vivo, ressuscitado. O relato narra a cena de Jesus que se deixa ver pelos discípulos, pois a ação da ressurreição é um ato divino, não é uma capacidade humana. Jesus se manifesta se deixando ver. Jesus se põe no meio deles, como também vemos no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo 19. Jesus entrou, ficou no meio deles. Jesus lhes dá um grande shalom, uma paz. O dom do ressuscitado é o shalom, é a paz. A reação dos discípulos foi de espanto e medo, porque pensavam que estavam vendo um espírito. Aí o tradutor colocou fantasma. Só que o texto usado bíblico é o texto que fala de pneuma, espírito, não é fantasma. O tradutor traduziu
como fantasma. Errado. Não é fantasma. Pneuma, espírito, é um ser que existe. Está na ordem da existência. Fantasma não. Uma palavra que existe no grego. Nada tem a ver com espírito, pneuma. Fantasma, fantasma, é uma criação da mente. Uma coisa que não existe, mas criada pela mente humana. É uma fantasia da mente humana. Espírito é um ser. Fantasia é uma coisa que não existe, mas a mente humana faz com que pareça que exista. Então, pneuma é o certo, espírito. Então, eles pensavam que estavam vendo um espírito, um pneuma, um ser. Jesus intervém e diz: por que estáis preocupados e tendes dúvida no coração? Jesus lhes apresenta as chagas das mãos e dos pés, onde foi pregado na cruz. Jesus não é um outro. Nós temos que ver que o ressuscitado é o crucificado. Aquele que traz as marcas da cruz, que agora está no meio dos discípulos, vivo. Não é outro, é o mesmo. O ressuscitado é o crucificado, vencedor da morte. Jesus desafiará os discípulos: tocai em mim, vede. E acrescenta: um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus faz lembrar que o espírito é incorpóreo. O espírito não tem carne nem ossos. Diante disto, se o espírito não tem carne nem ossos, lembramos Jesus comentando com a samaritana: Deus é espírito. Então é um ser espiritual que não é um ser que traz alguma matéria, não é um ser material. Então o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus ressuscitado traz a natureza humana, carne, ossos. Essa natureza humana que ele recebeu de Maria, num corpo corruptível, isto é, passível de morte. E Jesus ressuscita num corpo incorruptível, corpo de glória, mesmo corpo recebido, gerado em Maria, não mais passível de morte, mas agora imortal. Os discípulos, ainda atônitos, alegres e surpresos por verem Jesus vivo, são desafiados de novo. E Jesus diz aos discípulos: tendes alguma coisa para comer? Não é outro, é Jesus ressuscitado em seu corpo glorioso. Nós vimos o que Pedro havia falado na casa de Cornélio. Os discípulos e apóstolos que haviam comido e bebido com Jesus depois da ressurreição dos mortos. Jesus come com eles um pedaço de peixe assado. A partir deste momento, Jesus inicia o envio dos apóstolos, primeiro fazendo-os entender o que foi revelado na Escritura sobre ele, porque ali cumpre-se a lei, a Torá, o Pentateuco e os profetas e os salmos, isto é, todo o Antigo Testamento. É Jesus que, abrindo a inteligência deles, faz com que eles entendam as Escrituras, o Antigo Testamento. A centralidade do Antigo Testamento é fundada na verdade de fé. O Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Esta centralidade dá sentido à missão. E no nome de Jesus, é no nome de Jesus que os apóstolos em missão anunciarão a conversão e o perdão dos pecados a todos os povos adigentes. Os portadores dessa mensagem, as testemunhas, serão os apóstolos e discípulos. A antífone de comunhão é tirada do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 46 a 47. A igreja comungante afirma:
O Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos, e ao terceiro dia, no seu nome, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Aleluia. O Cristo crucificado é o mesmo ressuscitado. O ressuscitado é aquele que vive sentado à direita do Pai, que um dia virá para julgar vivos e mortos. E ele também é o mesmo, não outro, presente e vivo na Eucaristia, que vamos comungar. Então, esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.